Em uma noite tempestuosa, um cavalo adentrou um hospital carregando um bebê consigo. O que parecia impossível logo se transformou em uma história de afeto e coragem além de qualquer compreensão. Uma enfermeira, movida por uma conexão indescritível, revelou um segredo que mudaria tudo. O que foi revelado depois deixou todos chocados. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O vento uivava com força sobrenatural naquela noite de março, enquanto a doutora Helena Martinez organizava seus relatórios no plantão do Hospital Santa Cruz. Os corredores estavam excepcionalmente silenciosos para uma sexta-feira, talvez pelo temporal que mantinha as pessoas em suas casas. A médica observava através da janela embaçada as gotas grossas que castigavam os vidros, quando um alvoroço súbito irrompeu na recepção. "Doutora, doutora, a senhora precisa ver isso?" gritou Marta, a recepcionista, com uma expressão de espanto que Helena jamais esqueceria. Correndo pelos corredores assépticos, Helena chegou à entrada da emergência e precisou se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Ali, encharcado pela chuva e com uma postura quase majestosa, estava um imenso cavalo negro. Seus olhos castanhos transmitiam uma inteligência desconcertante, mas o que realmente fez o coração de Helena parar foi o que o animal carregava delicadamente em sua boca, um bebê envolto em mantas. O tempo pareceu congelar. Os seguranças, paralisados, não sabiam como agir diante daquela cena surreal. Foi Helena quem, movida por um instinto profissional e uma inexplicável conexão com o momento, deu o primeiro passo em direção ao animal. O cavalo, como se entendesse perfeitamente a situação, permaneceu imóvel, seus olhos fixos nos dela. "Está tudo bem", murmurou Helena, aproximando-se com cautela. "Vou ajudar." Com uma delicadeza impressionante, o cavalo permitiu que ela pegasse o bebê. Era uma menina, não devia ter mais que algumas semanas de vida. Apesar do frio e da chuva, a criança estava surpreendentemente bem protegida, embora necessitasse de cuidados imediatos. "Preparem a UTI neonatal", ordenou Helena, mas seus olhos não conseguiam se desviar do cavalo, que continuava ali, como se montasse guarda. Havia algo em seu comportamento que desafiava qualquer explicação racional. Enquanto a equipe médica se mobilizava para atender a recém-chegada, Helena notou uma pequena medalha dourada presa a um cordão no pescoço do Animal. Nela estava gravado um símbolo que ela reconheceu imediatamente. Era o emblema do Instituto de Pesquisas Comportamentais Aurora, uma renomada instituição localizada nos arredores da cidade. O caso rapidamente se tornou o assunto do hospital. Funcionários se aglomeravam nos corredores, compartilhando teorias sobre como um cavalo poderia demonstrar tal nível de consciência e proteção. Helena, contudo, estava mais intrigada com os sinais vitais extraordinariamente estáveis da bebê, considerando as circunstâncias. Durante as horas seguintes, enquanto cuidava da pequena paciente, Helena observava pela janela o cavalo, que se recusava a deixar o estacionamento do hospital. Ele permanecia ali sob a chuva como um guardião silencioso. A médica começou a fazer anotações detalhadas sobre o comportamento do animal, percebendo padrões que desafiavam tudo o que havia aprendido em seus anos de medicina. Na madrugada, quando a tempestade finalmente começou a amainar, Helena recebeu uma ligação que mudaria para sempre sua compreensão sobre a conexão entre humanos e animais. Do outro lado da linha, uma voz familiar apresentou-se como Dr. Ricardo Mendes, diretor do Instituto Aurora. "Doutora Helena", disse ele, com uma urgência mal contida na voz, "vejo que você encontrou nossa tempestade." "Tempestade?" questionou Helena, olhando novamente para o cavalo através da janela. "Sim, este é o nome dele, e há algo que você precisa saber sobre o experimento que estávamos conduzindo, algo que vai muito além da nossa compreensão atual sobre consciência animal." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Enquanto ouvia as primeiras explicações do Dr. Ricardo, suas mãos tremiam, e ela começou a entender que estava prestes a mergulhar em uma história que transformaria não apenas sua vida, mas todo o seu entendimento
sobre os limites da empatia e da conexão entre diferentes formas de vida. O amanhecer trouxe consigo uma claridade que contrastava com os mistérios da noite anterior. Helena mal havia conseguido dormir, sua mente repleta das revelações compartilhadas pelo Dr. Ricardo. O Instituto Aurora aparentemente não era apenas um centro de pesquisas comportamentais comum. Era o epicentro de um estudo revolucionário sobre comunicação interespécies. Dirigindo pela estrada sinuosa que levava ao Instituto, Helena observava a paisagem bucólica que se descortinava diante de seus olhos. O complexo de pesquisas emergia entre as colinas como uma estrutura moderna, harmoniosamente integrada à natureza. Tempestade, o cavalo misterioso, seguia em um trailer especialmente adaptado, escoltado por uma equipe do Instituto. Ao cruzar os portões principais, Helena foi recebida por uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos e olhos vivos por trás dos óculos de armação dourada. Doutora Helena, sou a professora Beatriz Almeida, coordenadora do projeto Síntese. Seja bem-vinda ao nosso santuário. Enquanto caminhavam pelos corredores do Instituto, Beatriz explicava que o projeto Síntese havia começado há 5 anos, quando descobriram padrões únicos de comportamento em alguns animais. Tempestade não é um cavalo comum, explicou ela, conduzindo Helena até um laboratório repleto de monitores e equipamentos sofisticados. Ele faz parte de uma linhagem especial que desenvolveu capacidades cognitivas extraordinárias. Na tela principal, imagens de ressonância magnética mostravam atividades cerebrais surpreendentes. Observe estas áreas, apontou Beatriz, indicando regiões específicas do cérebro de Tempestade. A atividade neural dele se assemelha mais à de um humano do que a de um equino comum, especialmente nas áreas relacionadas à empatia e processamento emocional. Helena assistia fascinada às gravações que mostravam Tempestade interagindo com outros animais e humanos. Em uma sequência particularmente impressionante, o cavalo conseguia identificar pessoas em situação de estresse e oferecia suporte emocional de maneira quase humana. Mas isso não explica o bebê, pontuou Helena, ainda intrigada com os eventos da noite anterior. Beatriz suspirou profundamente antes de continuar. Há 3 dias, recebemos uma visita inesperada em nosso centro. Uma jovem mulher claramente perturbada procurava abrigo. Ela estava grávida e em trabalho de parto prematuro. Ajudamos no nascimento, mas ela desapareceu durante a madrugada, deixando a bebê. E Tempestade? Helena começou a compreender. Sim, confirmou Beatriz. Ele desenvolveu uma conexão instantânea com a criança. Quando a Tempestade começou, e percebemos que a bebê precisava de cuidados hospitalares especializados, Tempestade agiu por conta própria. Ele sempre teve um instinto protetor extraordinário, mas isso superou todas as nossas expectativas. Enquanto conversavam, foram interrompidas por um jovem pesquisador que entrou apressadamente na sala. Professora, encontramos algo nos pertences da mãe da bebê, exclamou ele, entregando uma pasta desgastada. Dentro havia documentos e anotações, que começaram a revelar uma história ainda mais intrigante. A jovem mãe, identificada como Marina Silva, havia sido uma antiga colaboradora do Instituto, participando de experimentos iniciais do projeto Síntese anos atrás. Isso muda tudo, murmurou Beatriz, folheando rapidamente os papéis. Marina não escolheu nosso instituto por acaso. Ela sabia sobre nossas pesquisas, sobre as capacidades especiais de Tempestade. Helena observava através da janela do laboratório, enquanto Tempestade era conduzido para um amplo cercado. O animal mantinha uma postura altiva, mas seus olhos pareciam buscar algo, ou alguém. E agora? Questionou ela, sentindo que estava apenas começando a desvendar as camadas daquele mistério. Agora, respondeu Beatriz, precisamos encontrar Marina, mas mais importante ainda, precisamos entender por que ela escolheu especificamente nosso instituto e qual é a verdadeira natureza da conexão entre Tempestade e a bebê. Um som suave de notificação interrompeu a conversa. Era uma mensagem, no celular de Beatriz,
que imediatamente empalideceu ao ler seu conteúdo. As análises preliminares do DNA da bebê acabaram de chegar, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. E há algo nos resultados que... Bem, você precisa ver isso. Helena aproximou-se para ler os resultados, e seu coração acelerou ao compreender as implicações daquelas informações. O mistério estava apenas começando a se revelar, e cada nova descoberta parecia abrir portas para possibilidades ainda mais extraordinárias. Os resultados do exame de DNA da bebê, projetados na tela do laboratório, desafiavam qualquer explicação convencional. Helena precisou sentar-se enquanto assimilava as informações diante de seus olhos. A estrutura genética da criança apresentava anomalias nunca antes documentadas na literatura médica. É como se houvesse uma assinatura genética adicional, explicou o Dr. Ricardo, que havia se juntado a elas no laboratório. Algo que não é completamente humano, mas também não se encaixa em nenhum outro padrão conhecido. Beatriz manipulava os hologramas tridimensionais que mostravam as sequências de DNA ampliando determinadas seções. Durante o projeto Síntese, descobrimos que alguns animais, como Tempestade, possuíam uma variação genética rara, que permitia um nível extraordinário de desenvolvimento neural. Mas isso é diferente. Marina trabalhou especificamente com essa pesquisa, questionou Helena conectando os pontos mentalmente. Ela era nossa especialista em epigenética, confirmou Beatriz. Estudava como experiências ambientais podiam modificar a expressão genética sem alterar o DNA em si. Mas ela deixou o projeto abruptamente há 3 anos, levando consigo algumas teorias controversas. Nesse momento, um alerta soou através dos alto-falantes do Instituto. Na tela principal do laboratório, as câmeras de segurança mostravam Tempestade, demonstrando um comportamento agitado em seu cercado. O animal relinchou de forma peculiar, seus olhos fixos em uma direção específica. Ele está chamando por alguém, murmurou Helena, lembrando-se do comportamento protetor do cavalo na noite anterior. Dr. Ricardo rapidamente acessou outras câmeras do complexo, e foi então que viram. Uma figura feminina encapuzada atravessava sorrateiramente o bosque que circundava o instituto. Tempestade continuava relinchando, como se tentasse estabelecer comunicação. Marina, sussurrou Beatriz, reconhecendo imediatamente sua antiga colaboradora. A equipe se mobilizou rapidamente, mas com cautela para não assustar a visitante. Helena, movida por uma intuição inexplicável, decidiu aproximar-se primeiro, acompanhada apenas por Tempestade, que havia se acalmado assim que foi liberado do cercado. No limite do bosque, encontraram Marina, uma jovem de não mais que 30 anos, com olhos verdes penetrantes e uma expressão que mesclava medo e determinação. Ao ver Tempestade, seus olhos se encheram de lágrimas. Você cuidou dela, disse Marina, sua voz embargada. Sabia que você entenderia. O cavalo aproximou-se gentilmente, tocando o ombro de Marina com o focinho, num gesto surpreendentemente delicado. Helena observava a interação, percebendo que havia muito mais naquela história do que simples coincidências. Marina, começou Helena suavemente, sua filha está segura, mas precisamos entender o que está acontecendo, o DNA dela. Não é uma anomalia, interrompeu Marina, sua voz ganhando firmeza. É evolução. O que descobrimos no projeto Síntese foi apenas o começo. Alguns animais, como Tempestade, não são apenas mais inteligentes, eles desenvolveram uma forma de consciência que transcende as barreiras entre espécies. Marina retirou do bolso um pendrive e entregou a Helena. Aqui está tudo documentado. Minha pesquisa, os experimentos, as descobertas que me forçaram a deixar o instituto, estava além do que estávamos preparados para aceitar na época. E sua gravidez? Questionou Helena, sentindo que se aproximavam de uma revelação crucial. Foi planejada, respondeu Marina, seus olhos encontrando os de Tempestade. Mas não da forma que você imagina. Durante minha pesquisa, descobri que a consciência expandida desses animais especiais podia influenciar o desenvolvimento humano desde a concepção, não através de modificação genética direta, mas através de um fenômeno que chamei de
Ressonância empática. Beatriz e Dr. Ricardo, que haviam se aproximado silenciosamente, trocaram olhares significativos. As implicações daquela revelação eram revolucionárias. Minha filha, continuou Marina, é o primeiro ser humano nascido com a capacidade natural de estabelecer uma conexão neural direta com outras espécies. Tempestade não apenas a protegeu, ele a reconheceu como parte de algo maior, algo que poderia mudar para sempre nossa compreensão sobre consciência e evolução. Um suave choro de bebê ecoou através do comunicador que Helena carregava, e tanto Marina quanto Tempestade viraram suas cabeças simultaneamente na direção do som. Era como se pudessem sentir a presença da criança, mesmo à distância. Precisamos protegê-la, disse Marina, sua voz carregada de urgência. Existem pessoas que não estão preparadas para aceitar o que ela representa. Por isso tive que partir, por isso precisei confiar em Tempestade para levá-la ao hospital. Helena percebeu que estavam diante de uma encruzilhada histórica. As descobertas de Marina não apenas desafiavam a ciência convencional, elas ofereciam um vislumbre de um futuro onde as barreiras entre espécies poderiam finalmente ser dissolvidas. Nas semanas que se seguiram à volta de Marina, o Instituto Aurora transformou-se em um epicentro de atividade frenética. Cientistas de diversas áreas foram convocados, todos submetidos a rigorosos protocolos de confidencialidade. A pequena Sofia, nome escolhido por Marina para sua filha, tornou-se o centro de um estudo sem precedentes na história da ciência. Helena, agora integralmente envolvida no projeto, dividia seu tempo entre o hospital e o instituto. Sua experiência médica, aliada à sua recém-descoberta conexão com Tempestade, a tornava uma peça fundamental na compreensão do fenômeno que se desenrolava diante deles. Numa tarde particularmente ensolarada, Helena observava através do vidro espelhado de uma sala de observação. Do outro lado, Marina segurava Sofia em seus braços, enquanto Tempestade se aproximava cuidadosamente. O que aconteceu em seguida fez com que todos os presentes prendessem a respiração. Sofia, com apenas 2 meses de idade, estendeu sua pequena mão em direção ao focinho de Tempestade. No momento em que se tocaram, os monitores que captavam as atividades cerebrais de ambos explodiam em uma sinfonia de cores e padrões. É incrível, murmurou o Dr. Ricardo, analisando os dados em tempo real. As ondas cerebrais deles estão sincronizando em uma frequência que nunca vimos antes. É como se estivessem conversando, completou Beatriz, seus olhos brilhando de excitação. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas uma comunicação no sentido convencional, era uma fusão de consciências, uma troca de percepções e emoções que transcendia a linguagem. Nos dias que se seguiram, a equipe documentou dezenas de interações semelhantes. Sofia demonstrava uma capacidade extraordinária de compreender e responder não apenas à Tempestade, mas a uma variedade de animais trazidos para o estudo. Cães, gatos, até mesmo um orangotango chamado Oliver, todos pareciam capazes de estabelecer um vínculo profundo com a criança. É como se ela fosse uma ponte, explicou Marina durante uma das muitas reuniões de equipe. Uma ponte entre nossa consciência e a deles. Através dela, podemos finalmente começar a compreender como outras espécies percebem o mundo. No entanto, com cada nova descoberta surgiam também novas preocupações. A notícia sobre um bebê especial começou a circular em círculos científicos restritos, atraindo a atenção não apenas de pesquisadores idealistas, mas também de entidades com interesses menos nobres. Numa noite, enquanto Helena trabalhava até tarde analisando dados, ela recebeu uma visita inesperada. Era Joaquim, um dos seguranças do instituto, com uma expressão grave no rosto. "Doutora, acho que precisamos conversar", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Tenho observado algumas coisas estranhas nos últimos dias. Carros suspeitos, nas redondezas, ligações misteriosas. Acho que alguém está muito interessado no que está acontecendo aqui." O coração de Helena acelerou. Eles haviam sido tão cuidadosos com a segurança e o sigilo, mas talvez não o suficiente. A magnitude das descobertas que estavam fazendo
era simplesmente grande demais para permanecer em segredo por muito tempo. Naquela mesma noite, uma reunião de emergência foi convocada. Dr. Ricardo, Beatriz, Marina e Helena se encontraram na sala de conferências mais segura do Instituto, protegida contra qualquer tipo de vigilância. Precisamos considerar a possibilidade de que Sofia não esteja segura aqui, começou o Dr. Ricardo, sua voz carregada de preocupação. Se as pessoas erradas descobrirem o que ela é capaz de fazer, não podemos simplesmente escondê-la, protestou Marina. O que ela representa é maior do que todos nós. É uma chance de transformar completamente nossa relação com outras espécies, de curar as feridas que infligimos ao planeta. Helena, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. E se pudéssemos fazer ambos, protegê-la e continuar a pesquisa, mas de uma forma que ninguém esperaria? Todos os olhos se voltaram para ela, curiosos. Existe um santuário de vida selvagem no interior do país, continuou Helena. É administrado por um velho amigo meu, alguém em quem confio plenamente. É isolado, protegido, e tem uma diversidade incrível de espécies. Seria o laboratório perfeito escondido à vista de todos. Um silêncio pensativo preencheu a sala, enquanto todos consideravam a proposta. Foi Beatriz quem finalmente o quebrou. É arriscado, mas pode ser nossa melhor opção. A questão é, como transportaríamos Sofia, Marina e todos os equipamentos necessários sem chamar atenção? Foi nesse momento que um relincho suave ecoou do lado de fora. Através da janela, puderam ver Tempestade, parado majestosamente sob o luar. Seus olhos inteligentes pareciam transmitir uma mensagem clara. Ele tinha um plano. Helena sorriu, compreendendo instantaneamente. Acho que nosso amigo aqui acabou de nos oferecer a solução perfeita. Enquanto o grupo começava a elaborar os detalhes de seu audacioso plano, ninguém percebeu a pequena luz vermelha piscando discretamente sob a mesa de conferência. Um sinal de que, talvez, suas precauções não tivessem sido suficientes e que forças desconhecidas já estavam um passo à frente. O amanhecer, mal, despontava no horizonte quando uma caravana inusitada deixou os portões do Instituto Aurora. À frente, um trailer especializado transportava Tempestade, seguido por um comboio de veículos aparentemente comuns. Para qualquer observador desavisado, poderia parecer apenas mais uma transferência de animais para algum evento equestre. No Milton, entanto, oculta no compartimento secreto do trailer, protegida por tecnologia de ponta, estava a pequena Sofia, aconchegada, nos braços de sua mãe Marina. Helena, sentada ao lado delas, monitorava constantemente os sinais vitais da criança através de equipamentos miniaturizados. "Estamos seguros?" sussurrou Marina, sua voz mal audível sobre o ronronar do motor. Helena assentiu, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. "O Dr. Carlos nos espera no santuário. Tudo está preparado." Enquanto a paisagem mudava gradualmente de urbana para rural, a tensão no ar era palpável. Cada posto de gasolina, cada cruzamento, cada veículo que passava por eles parecia uma potencial ameaça. No banco da frente, Dr. Ricardo dirigia com os olhos fixos na estrada, ocasionalmente verificando o retrovisor. Beatriz, ao seu lado, alternava entre consultar um mapa digital altamente criptografado e monitorar as comunicações de rádio. Foi durante uma parada para reabastecimento em um posto isolado na beira da estrada que o primeiro sinal de que algo estava errado surgiu. Enquanto Ricardo enchia o tanque, Beatriz notou um carro preto estacionado nos limites do terreno, seus ocupantes observando o comboio com interesse suspeito. "Temos companhia", murmurou ela no comunicador. "Não olhem, mas acho que fomos seguidos." O coração de Helena acelerou. Ela instintivamente se aproximou mais de Sofia, que dormia pacificamente, alheia ao perigo que os rodeava. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Tempestade, até então calmo no trailer, começou a relinchar de forma rítmica e peculiar. Para surpresa de todos, outros cavalos nas proximidades
animais comuns em uma fazenda vizinha, responderam ao chamado. Em questão de minutos, uma pequena manada se formou ao redor do posto, criando uma cortina viva que bloqueou efetivamente a visão dos observadores misteriosos. É nossa chance, disse Ricardo, compreendendo rapidamente a situação. Vamos, agora. Com uma precisão quase militar, o comboio retomou a estrada aproveitando a distração providencial. Helena não pôde deixar de se maravilhar com a inteligência e o timing perfeito de Tempestade. As horas seguintes foram uma mistura de tensão e esperança. A rota planejada foi abandonada em favor de estradas secundárias e caminhos pouco conhecidos. Beatriz, utilizando seus contatos, conseguiu organizar uma série de postos seguros, fazendas e propriedades privadas onde podiam descansar brevemente e trocar de veículos. Foi durante uma dessas paradas, já no crepúsculo do segundo dia de viagem, que Helena teve um momento de clareza que a deixou sem fôlego. Observando Sofia brincar despreocupadamente com um filhote de cachorro na varanda de uma casa de fazenda, ela percebeu a verdadeira magnitude do que estavam protegendo. Não é apenas sobre comunicação entre espécies, disse ela para Marina, que observava a cena com um misto de orgulho e preocupação. Marina sorriu tristemente. Não, Helena, é sobre evolução. Sofia, ela pode ser o próximo passo. Uma ponte não apenas entre humanos e animais, mas entre o que somos e o que podemos nos tornar. A conversa foi interrompida por um alerta de Beatriz. Temos que ir agora. No horizonte, luzes de veículos se aproximavam rapidamente. Não havia tempo para questionar como haviam sido encontrados. Em minutos estavam novamente na estrada. Desta vez em uma corrida desesperada contra um inimigo invisível. Foi nesse momento de desespero que Tempestade mais uma vez provou seu valor inestimável. O cavalo, de alguma forma consciente do perigo, começou a emitir sons que Helena nunca havia ouvido antes. Para sua surpresa e assombro, aves começaram a se agrupar no céu acima deles, formando padrões que pareciam confundir e desorientar seus perseguidores. É inacreditável, murmurou o Dr. Ricardo, observando pelo retrovisor enquanto os veículos que os seguiam eram forçados a diminuir a velocidade, perdidos em uma nuvem de pássaros. A noite caiu, trazendo consigo uma névoa densa que parecia abraçar e proteger o comboio. Helena, exausta, mas determinada, olhou para Sofia, que dormia tranquilamente. A criança sorria em seu sono, como se soubesse que, mesmo em meio ao caos e ao perigo, estava protegida por forças que iam além da compreensão humana. Quando finalmente cruzaram os portões do santuário, nas primeiras horas da manhã do terceiro dia, foi como entrar em outro mundo. A diversidade de vida que os cercava era de tirar o fôlego. E lá, esperando por eles com um sorriso cansado mas acolhedor, estava o Dr. Carlos. Bem-vindos, disse ele, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade científica e compaixão humana. Acho que temos muito trabalho pela frente. Enquanto descarregavam os equipamentos e se instalavam em suas novas acomodações, Helena não pôde deixar de sentir que estavam no limiar de algo verdadeiramente revolucionário. O que Sofia representava, o que ela poderia ensinar ao mundo, era maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas enquanto observava o sol nascer sobre o santuário, iluminando uma paisagem de beleza selvagem e intocada, Helena também sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando, e que os desafios que enfrentariam nos dias, semanas e meses seguintes testariam não apenas sua determinação científica, mas também sua própria compreensão do que significa ser humano em um mundo compartilhado com tantas outras formas de vida consciente. Os primeiros raios de sol penetravam pela janela do laboratório improvisado no coração do santuário. Helena, com olheiras profundas evidenciando noites mal dormidas, observava atentamente os monitores que exibiam uma dança hipnótica de ondas cerebrais. Ao seu lado, a pequena Sofia, agora com 6 meses, brincava despreocupadamente com um filhote de chimpanzé. É simplesmente extraordinário, murmurou o Dr. Carlos,
ajustando seus óculos enquanto analisava os dados. A sincronização neural entre Sofia e os animais se torna mais complexa a cada dia. É como se ela estivesse desenvolvendo uma linguagem universal. Marina, que raramente deixava o lado da filha, sorriu com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela está crescendo tão rápido. Às vezes, tenho a impressão de que ela entende mais do que deveria para sua idade. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de descobertas e desafios. O santuário, com sua vasta diversidade de vida selvagem, provou ser o ambiente perfeito para estudar as habilidades únicas de Sofia. Todos os dias traziam novas surpresas. Foi numa tarde particularmente quente que ocorreu um incidente que deixou toda a equipe boquiaberta. Um jovem elefante havia se ferido e os veterinários lutavam para acalmá-lo o suficiente para tratar o corte em sua pata. Sofia, que observava tudo de longe nos braços de Helena, começou a fazer sons suaves, quase musicais. Para o espanto de todos, o elefante se acalmou instantaneamente. Mais do que isso, ele se aproximou, estendendo sua tromba gentilmente em direção à criança. O que se seguiu foi uma interação tão profunda e íntima que deixou todos os presentes emocionados. Ela não está apenas se comunicando, disse Beatriz, lágrimas nos olhos. Ela está curando. As implicações dessa descoberta eram enormes. Nos dias que se seguiram, a equipe documentou dezenas de casos similares. Sofia parecia capaz, não apenas de entender os animais, mas de influenciar seu bem-estar físico e emocional de maneiras que desafiavam a ciência convencional. No entanto, com cada nova revelação sobre as habilidades de Sofia, crescia também a preocupação com sua segurança. Apesar das precauções tomadas, rumores sobre uma criança milagrosa começaram a se espalhar além dos limites do santuário. Numa noite, enquanto a equipe discutia os últimos resultados, um alerta soou através do sistema de segurança. Câmeras de vigilância captaram movimentos suspeitos na floresta que cercava o complexo. Eles nos encontraram, disse Ricardo, sua voz carregada de tensão. O pânico ameaçava se instalar, mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Tempestade, que havia se tornado uma presença constante e protetora ao redor de Sofia, emitiu um relincho poderoso. Em questão de minutos, uma cacofonia de sons ecoou pela floresta, rugidos, pios, uivos, como se toda a população animal do santuário respondesse a um chamado silencioso. Helena, guiada por uma intuição que não compreendia totalmente, pegou Sofia no colo e saiu para a varanda. O que viu a deixou sem palavras. Uma barreira viva de animais havia se formado ao redor do complexo, predadores e presas lado a lado, unidos em uma demonstração de proteção que desafiava toda a lógica. É incrível, sussurrou Marina juntando-se a elas. É como se toda a natureza estivesse se unindo para protegê-la. Enquanto observavam a cena surreal, Sofia estendeu suas pequenas mãos em direção à floresta. Um silêncio profundo caiu sobre o santuário, quebrado apenas pelo som suave da respiração da criança. Era como se naquele momento uma conversa silenciosa estivesse acontecendo, uma troca de promessas e entendimentos que transcendia as barreiras entre espécies. Os intrusos, confrontados com essa demonstração de força da natureza, recuaram. Mas todos sabiam que esta era apenas uma vitória temporária. O mundo lá fora, uma vez ciente do potencial de Sofia, não descansaria até tê-la. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou incansavelmente, não apenas para continuar suas pesquisas, mas para fortalecer as defesas do santuário. Sistemas de camuflagem avançados foram instalados, misturando tecnologia de ponta com técnicas inspiradas na própria natureza. Enquanto isso, Sofia continuava a se desenvolver em um ritmo acelerado. Aos 7 meses, ela já demonstrava uma compreensão do mundo ao seu redor que rivalizava com a de crianças muito mais velhas. Sua conexão com os animais se aprofundava, revelando níveis de empatia e comunicação que desafiavam tudo o que se conhecia sobre desenvolvimento cognitivo. Foi durante uma dessas sessões de observação que Helena teve uma epifania. Observando Sofia interagir com um grupo diversificado de animais, ela percebeu que estavam testemunhando
mais do que apenas um avanço na comunicação entre espécies. É evolução em tempo real, disse ela para a equipe reunida. Sofia não é apenas uma ponte entre humanos e animais, ela é um vislumbre do próximo passo na consciência planetária. A declaração de Helena pairou no ar carregada de possibilidades e implicações profundas. Enquanto a equipe digeria essa realização, Sofia, alheia à magnitude de sua própria existência, continuava a brincar e interagir com seus amigos animais, seu riso inocente ecoando pelo santuário como uma promessa de um futuro onde as barreiras, entre todas as formas de vida, poderiam finalmente ser dissolvidas. Mas com essa promessa vinha também um peso imenso. A responsabilidade de proteger e nutrir esse potencial evolutivo, enquanto navegavam pelos perigos muito reais que os cercavam, pesava sobre cada membro da equipe. E à medida que o sol se punha sobre mais um dia no santuário, todos sabiam que os desafios que enfrentariam nos dias vindouros testariam não apenas sua ciência, mas sua própria humanidade. O santuário havia se transformado em um microcosmo de harmonia entre espécies, com Sofia no centro de tudo. Agora, com quase 1 ano de idade, a menina exibia habilidades que ultrapassavam até mesmo as expectativas mais otimistas da equipe. Sua capacidade de comunicação com os animais havia evoluído para algo que podia apenas ser descrito como uma forma de telepatia interespecífica. Em uma manhã particularmente significativa, Helena observava Sofia interagindo com um grupo diversificado de animais, um elefante jovem, um orangotango, um lobo e uma águia. A cena diante dela parecia saída de um conto de fadas. A criança, sentada em um círculo com os animais, parecia estar conduzindo uma conversa silenciosa, mas profundamente significativa. É como se ela estivesse mediando um conselho de seres, murmurou Dr. Carlos, que se juntara a Helena na observação. Olhe como eles respondem a ela, como se estivessem consultando-a. Marina, que raramente deixava o lado da filha, assentiu com um misto de orgulho e apreensão. Ela está crescendo tão rápido, não apenas fisicamente, mas em compreensão. Às vezes, quando olho nos olhos dela, vejo eras de sabedoria. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Sofia, ainda no centro do círculo de animais, começou a emitir um som suave, quase musical. Para o espanto de todos os presentes, os animais ao seu redor começaram a responder, cada um à sua maneira. O barrito do elefante, o uivo do lobo, o grito da águia e os sons guturais do orangotango, criando uma sinfonia natural que ecoou por todo o santuário. O efeito foi imediato e surpreendente. Plantas ao redor pareciam se inclinar na direção do som. Flores desabrochavam instantaneamente e uma sensação palpável de algo permeava o ar. Meu Deus! Sussurrou Beatriz, que acabara de chegar correndo, atraída pelo fenômeno. Olhem os leitores. Os monitores que constantemente mediam as ondas cerebrais de Sofia e dos animais ao seu redor estavam em frenesi. Padrões nunca antes vistos dançavam pelas telas, mostrando uma sincronização neural que ia além de qualquer coisa já registrada na ciência. Não é apenas comunicação, disse Helena, sua voz tremendo de emoção e assombro. É comunhão. Uma fusão de consciências em um nível que não podíamos sequer imaginar. O fenômeno durou vários minutos, durante os quais todos os presentes sentiram-se tocados por algo maior que eles mesmos. Quando finalmente cessou, Sofia olhou para sua mãe e sorriu, seus olhos brilhando com uma compreensão que ia muito além de sua idade. Mamãe, disse ela, falando pela primeira vez em palavras que todos podiam entender. Eles entendem. Todos nós entendemos agora. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de aplausos distantes. A equipe se virou alarmada para ver uma figura emergindo da floresta. Para o choque de todos, era ninguém menos que o Dr. Evandro Silva, um renomado biólogo evolutivo que havia desaparecido anos atrás após publicar teorias controversas sobre consciência coletiva entre espécies. Impressionante, disse ele, aproximando-se com um sorriso gentil. Vocês conseguiram. Ou melhor, ela conseguiu. A tensão era palpável.
Como ele havia encontrado o santuário? O que sabia? Mas antes que alguém pudesse reagir, Sofia se levantou e caminhou em direção ao recém-chegado, estendendo sua pequena mão. Você veio, disse ela simplesmente. Eles me disseram que você viria. Dr. Evandro se ajoelhou para ficar no nível da criança, seus olhos marejados. Sim, pequena. Eu vim. E acho que temos muito o que conversar. Nas horas que se seguiram, Dr. Evandro revelou que havia passado os últimos anos vivendo entre comunidades indígenas e estudando práticas xamânicas ao redor do mundo. Suas pesquisas o levaram a acreditar na existência de uma consciência planetária latente, uma rede neural viva que conectava todas as formas de vida. O que Sofia está fazendo, explicou ele para a equipe reunida, é despertar essa consciência. Ela é a catalisadora de uma evolução que estava adormecida em nosso DNA coletivo. As implicações eram enormes. Se o que Dr. Evandro dizia era verdade, e os eventos recentes pareciam confirmar sua teoria, Sofia não era apenas uma criança prodígio ou uma anomalia genética. Ela era o prenúncio de uma transformação global na forma como todas as espécies se relacionavam entre si e com o planeta. Enquanto a noite caía sobre o santuário, a equipe se viu diante de um dilema monumental. O potencial de Sofia para transformar o mundo era inegável, mas também o eram os perigos. Como proteger esse dom precioso enquanto o compartilhavam com um mundo que poderia não estar pronto para recebê-lo? A resposta, como tantas vezes antes, veio da própria Sofia. Enquanto os adultos debatiam, ela se aproximou de Tempestade, que havia se tornado seu guardião constante. Acariciando o pescoço do majestoso animal, ela disse em voz alta, clara o suficiente para que todos ouvissem: não podemos mais nos esconder. O mundo precisa lembrar quem realmente somos. Todos nós, juntos. E assim, sob o céu estrelado de uma noite que prometia o alvorecer de uma nova era, a equipe começou a planejar não apenas como proteger Sofia, mas como ajudá-la a cumprir o destino para o qual ela parecia ter nascido, reconectar a humanidade com a teia da vida, da qual há muito se distanciara. O caminho à frente seria desafiador, cheio de perigos e incertezas. Mas olhando para Sofia, cercada por seus amigos animais com Tempestade como seu fiel protetor, Helena sentiu uma onda de esperança. Talvez, apenas talvez, estivessem no limiar de algo verdadeiramente extraordinário. Uma transformação que poderia curar não apenas as divisões entre espécies, mas as feridas que a humanidade havia infligido ao planeta por tanto tempo. O amanhecer trazia consigo não apenas um novo dia, mas a promessa de uma nova era. O santuário, antes um refúgio secreto, agora se preparava para se tornar o epicentro de uma revolução de consciência global. Helena, Marina e toda a equipe haviam passado a noite em intensas discussões, planejando os próximos passos com uma mistura de esperança e apreensão. Sofia, agora com quase 2 anos, exibia uma maturidade e compreensão que desafiavam qualquer explicação convencional. Ela passara as últimas semanas em profunda comunhão com os animais do santuário, como se estivesse se preparando para algo monumental. Está na hora, disse Sofia, sua voz suave, mas carregada de uma certeza inabalável. O mundo precisa lembrar. Com essas palavras, iniciou-se uma sequência de eventos que ninguém poderia ter previsto. Utilizando uma combinação de tecnologia de ponta e as habilidades únicas de Sofia, a equipe preparou-se para transmitir ao mundo uma mensagem que mudaria tudo. Dr. Evandro, trabalhando incansavelmente com Beatriz, desenvolveu um sistema de amplificação neural que permitiria a Sofia estender sua conexão empática para além dos limites do santuário. Tempestade, como sempre, permanecia ao lado da menina, como se entendesse a magnitude do momento. Quando tudo estava pronto, Sofia caminhou para o centro de um círculo formado por diversos animais, desde os menores pássaros até os majestosos elefantes. Helena, Marina e o resto da equipe observavam mal respirando,
enquanto a criança fechava os olhos e se concentrava. O que aconteceu a seguir foi além de qualquer expectativa. Uma onda de energia invisível, mas palpável, emanou de Sofia, amplificada pela tecnologia desenvolvida pela equipe. Em questão de segundos, relatos começaram a chegar de todo o mundo. Pessoas em todos os continentes relatavam experiências extraordinárias. Muitos falavam de uma súbita e profunda conexão com a natureza ao seu redor. Outros descreviam visões de uma terra pulsante de vida, onde todas as criaturas estavam interligadas. Nos centros urbanos, animais de rua e pessoas sem teto se reuniam em harmonia, compartilhando momentos de compreensão mútua que desafiavam a lógica. Nas florestas tropicais da Amazônia, tribos indígenas relatavam que os espíritos da floresta haviam despertado. Na savana africana, caçadores largavam suas armas tocados por uma compreensão súbita da santidade de toda a vida. Nos oceanos, baleias e golfinhos emitiam cantos que ecoavam ao redor do globo, como se participassem de um coro universal. A mídia global entrou em frenesi, imagens de pessoas abraçando árvores, comunicando-se com animais de estimação de maneiras nunca antes vistas e experimentando epifanias ecológicas inundaram as redes sociais e os noticiários. No santuário, Sofia permanecia no centro do círculo, Tempestade ao seu lado, ambos irradiando uma aura de paz e propósito. Marina, com lágrimas nos olhos, observava sua filha com uma mistura de orgulho e admiração. Ela está fazendo isso, sussurrou Helena, maravilhada. Ela está despertando a consciência coletiva do planeta. Doutor Evandro, monitorando os dados que fluíam pelos equipamentos, assentiu solenemente. Não é apenas ela. Sofia é a catalisadora, mas o que estamos testemunhando é o despertar de uma capacidade latente em todos os seres vivos. Ela está nos lembrando de quem realmente somos. À medida que as horas passavam, o fenômeno só crescia em intensidade. Governos ao redor do mundo se reuniam em sessões de emergência, tentando compreender e responder ao que estava acontecendo. Cientistas de todas as áreas buscavam explicações, enquanto líderes espirituais falavam de uma profecia cumprida. No final do dia, quando Sofia finalmente abriu os olhos, o mundo já não era mais o mesmo. A menina sorriu, exausta, mas satisfeita, e disse simplesmente: agora eles lembram. Agora podemos curar. Nos dias e semanas que se seguiram, a humanidade se viu diante de uma oportunidade sem precedentes. A súbita conexão com a natureza e entre si levou a mudanças rápidas e profundas. Políticas ambientais foram drasticamente revisadas, práticas de conservação ganharam novo ímpeto e uma onda global de compaixão e cooperação varreu conflitos antigos. O santuário, agora conhecido mundialmente, tornou-se um centro de peregrinação e estudo. Sofia, protegida, mas não mais escondida, crescia como um símbolo vivo de esperança e transformação. Helena, refletindo sobre a jornada incrível que os trouxera até ali, percebeu que isto era apenas o começo. O despertar global iniciado por Sofia abria portas para possibilidades que eles mal começavam a compreender. Enquanto o sol se punha sobre este novo mundo, Helena observava Sofia brincando com Tempestade e outros animais. A conexão entre eles, antes extraordinária, agora parecia um lembrete do potencial adormecido em cada ser humano. O que acontece agora? Perguntou Marina, juntando-se a Helena. Helena sorriu, seus olhos brilhando com a promessa do futuro. Agora, minha amiga, nós aprendemos. Aprendemos a viver neste novo mundo que Sofia nos ajudou a redescobrir. E quem sabe, talvez este seja apenas o primeiro passo em uma jornada ainda maior. E assim, enquanto a noite caía sobre um planeta transformado, a história de Sofia, a criança que lembrou à humanidade sua conexão com toda a vida, continuava a se desenrolar, prometendo um futuro onde os limites entre espécies seriam apenas lembranças de um passado distante. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada extraordinária de Sofia tenha tocado seus corações e despertado em vocês uma nova consciência sobre nossa conexão
com todas as formas de vida para continuar explorando os temas abordados nesta história. Preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente inspiradoras sobre a relação entre humanos, animais e o planeta que compartilhamos. Vocês podem encontrá-la clicando no link à esquerda. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as maravilhas e os mistérios do nosso mundo. Não percam nossos próximos conteúdos. Quem sabe que outras revelações extraordinárias aguardam por nós. Compartilhem seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Vocês já sentiram uma conexão especial com um animal ou com a natureza? Como imaginam que seria um mundo onde todos os seres pudessem se comunicar e compreender uns aos outros? Estamos ansiosos para ler suas reflexões e continuar esta conversa fascinante. Até a próxima história, amigos.